de trabalho lá em Manchester. Meus amados irmãos, vamos então ao momento da palavra de Deus. Quem veio ouvir também uma palavra de Deus para o seu coração, é sempre a nossa expectativa a cada culto de celebração nosso Deus. Vamos então tomar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 4, lemos os versículos de 1 até o de número 11. Provavelmente alguns dos nossos irmãos que chegaram um pouquinho depois da leitura, agora terão a oportunidade de ler juntamente conosco. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos: dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus, glória a Deus. Curve a sua cabeça e oremos. Pai, em nome de Jesus, abrimos a Tua palavra, expomos agora os nossos corações à Sua luz. Fala conosco, Senhor. Ó Pai, com poder e graça, traz aos nossos corações a Tua palavra. Senhor, fala conosco, manifesta a Tua presença nesta mensagem bíblica. É a minha oração que por fé faço. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o tema da mensagem de hoje certamente já nos impacta, por lembrarmos de ser um culto de missão, é um culto missionário, e sempre há uma mensagem em que estamos encorajando a igreja, falando sobre um texto especificamente relacionado à evangelização dos povos, ao encorajamento da igreja para o apoio à obra de missões. Mas quando o Senhor trouxe esse texto e fez lembrar dele para compartilhar com a igreja hoje, nesse final de semana, veio também ao meu coração o fato de que a obra de Deus, ela sempre foi e será alvo das terríveis e duras tentações do inimigo de nossas almas, com todos os seus ardis, buscando o seu impedimento, o seu entrave, tentando obstaculizar toda a ação evangelística da igreja e a obra de missões através de todos os tempos. E quando trazemos, irmãos, à luz esse texto precioso que nos retrata a tentação de Jesus no deserto, muitas coisas ressaltam e passam pelo nosso coração e pela nossa mente, a nossa cabeça. Saber que pelo fato de que Jesus foi tentado ali, todos nós também, como seus filhos, somos tentados em algum momento durante a nossa jornada, nossa trajetória de vida, a nossa vida cristã. Jesus, nós sabemos, meus amados irmãos, igreja do Senhor, a igreja no culto presencial, a igreja online, que Ele é o nosso Salvador, e Ele tomou a forma humana. O apóstolo Paulo é muito feliz em Filipenses capítulo 2, versículo 6, que nós vamos ler juntos, do 6 até o 8,
quando o Senhor toma a forma de homem, Ele não tem por usurpação fazer isso, Ele assume a forma de servo. O texto diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, diz o texto, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo, diz o texto, obediente até a morte, e morte de cruz. Então, meus amados, não foi simplesmente um ser divinal enviado para ser um ministério salvífico, mas muito mais do que isso. Jesus é um ser especial, glória a Deus, o Filho unigênito do Pai, que, como acabamos de ler nesse versículo do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, 6 a 8, ele abre mão da sua prerrogativa divina e se fez homem como nós. O Verbo se fez carne e encarnou, sujeito às nossas mesmas condições. Diz o texto que ele humilha-se a si mesmo e fielmente se submete, inclusive à morte, assim como a cada homem, a cada mulher é dado também a morrer. E eu estava pensando e meditando nesse tríplice processo da humanização de Jesus Cristo, e como ele foi capaz de se permitir ser tentado pelo mal. A tentação do pecado, que é um problema do homem, através da sua história, desde o princípio, desde quando o homem cometeu alta traição contra o Senhor, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas e muitas vezes nós acompanhamos nas Escrituras Sagradas, principalmente, quantas vezes homens e mulheres fracassaram, caíram, vacilaram, por um comportamento deformado, destrutivo, o enfraquecimento muitas vezes moral e em tantas outras áreas. Pois bem, meus irmãos, Cristo, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E para Ele ser o único e suficiente Salvador, único e suficiente Salvador da humanidade, Ele se deixa tentar e nos mostra, por sua vitória sobre a tentação, que nós também podemos vencer as tentações que vêm sobre nós, pois Ele nos ensina o caminho, nos dá orientações preciosíssimas nesse texto, para enfrentarmos o tentador e as suas mais terríveis e ardilosas tentações. Então não existe, eu acredito, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém que ainda não tenha passado por este caminho, que não tenha sido alvo ou sofrido em algum momento ou enfrentado a tentação. Eu acredito que, exceto Jesus, o nosso Salvador, todos os homens e mulheres, no decorrer de sua história, em algum momento vacilaram, fraquejaram, ou até mesmo caíram e sofreram as consequências por causa de terem cedido às tentações destrutivas de Satanás. Muitas vezes são fortalezas destruidoras do inimigo que vêm para nos destruir, nos levar ao fracasso, muitas vezes o fracasso espiritual, moral, ético e os mais diferentes tipos ou formas de fracasso ou de fraqueza. Então a existência, meus irmãos, de cada um de nós, a existência do ser humano, você que me ouve à distância, que está em casa, todos nós sabemos que na nossa jornada aqui nessa terra, em algum momento, meus irmãos, nós estaremos diante de lutas, enfrentando os problemas, e ultimamente a gente tem encontrado, meus irmãos, tantas pessoas sofrendo assim amargamente, porque a nossa existência se desenvolve em meio às lutas, às perturbações, os sofrimentos, as dores, os conflitos, as contradições. A igreja concorda? O amém aqui foi pequeno, porque quando a gente fala nisso, até o amém é abafado. Mas essa é a verdade pura e cristalina. É assim que a nossa vida se desenvolve. É em meio a essas lutas, e nós encontramos muitas pessoas que estão sofrendo, passando por momentos
difíceis, terríveis, às vezes na própria família, na sua casa, no trabalho, não tem paz consigo mesmo, não tem paz com Deus, não tem paz com o próximo, com as pessoas estão sofrendo, meus irmãos, há muito desespero, são muitas dores, uma expectativa sombria, parece que abarca um número cada vez maior de homens e mulheres. Então muitas coisas ao nosso redor nos chocam mesmo, tirando a nossa paz, trazendo, meus irmãos, as mais diversas aflições. A verdade é que nós somos afligidos por muitas tentações. E essa palavra tentação, no grego peirazó, ela fala, estou falando no grego transliteralizado, né? Significa testar, pôr à prova. E essa palavra, ela vai aparecer por cerca de 30 vezes na Bíblia Sagrada, então não é uma palavra qualquer. E a gente pode afirmar, e eu quero trazer introdutoriamente, rapidamente, falando um pouco nesse contexto em que as Escrituras nos levam dentro dessa temática do cristão e a sua tentação, e observar um pouco as fontes da tentação. Quais são as fontes? As mais recorrentes que eu quero frisar, pelo menos rapidamente, são 3. Primeiro, a Bíblia fala da nossa natureza humana, a nossa natureza humana, que muitas vezes a palavra de Deus se refere à nossa carne, né? E o apóstolo Paulo, ele tem uma experiência em que ele retrata em Romanos capítulo 7, e eu quero ler rapidamente com a igreja um pouco da experiência do apóstolo Paulo, como ele enfrentou esse conflito dentro de si e como ele expressa, como ele revela, como ele fala da sua experiência. Acompanhe comigo Romanos capítulo 7, versículos 15 a 24, ele vai falar da sua luta interior. O bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, e o mal que ele não queria fazer, era isso que estava acontecendo e ele realizando. Então veja o texto de Romanos capítulo 7, versículos 15 a 24, e Romanos 8, versículo 1, eu leio rapidamente, você acompanha, ouve no seu coração. Veja nesse texto o conflito interior de um homem, o apóstolo Paulo, nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, em meio às tentações desta vida, como ele lida com isso, como ele se espanta com essa realidade. Veja o que diz o texto, Romanos 7,15, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E agora Romanos 7,16, glória a Deus, não sei, é isso? 7,16, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. O texto que está na tela não é igual ao meu, eu estou no 18, vamos colocar o 16? E se faço o que não quero, considero a lei que é boa. Versículo 17, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Versículo 17, 18 agora, porque eu sei, a igreja pode repetir comigo, porque isso dá mais força no nosso entendimento e percepção da palavra. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros esta lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros.
Miserável. Diga mais forte isso assim, irmãos. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vale um glória a Deus, meus irmãos. Então Paulo apresenta todo o seu dilema, a sua experiência, e depois ele apresenta a solução. O segredo é não andar na carne, é não dar lugar à carne. Jesus disse: a carne para nada aproveita. Andeis em espírito e não cumprireis, e não satisfareis os desejos da vossa carne. Meus irmãos, esta é uma fonte a considerar. Na verdade, uma das que são mais difíceis de lidar. Mas há uma outra fonte de tentação que a gente precisa considerar antes de analisar e vermos como Jesus lidou com a tentação ali no deserto, que para nós é uma cena, traz um cenário incrível de como nós temos que tratar com essa realidade da tentação. Segunda fonte é o mundo. 1 de João 2,15, versículo 16, o Senhor Jesus está ali através do apóstolo João nos trazendo uma mensagem gloriosa, dizendo assim: não ameis o mundo. Quando eu falo do mundo, estou falando simplesmente do cosmos, não estou falando do mundo no sentido mais abrangente, inclusive, glória a Deus. Estou falando do nosso comportamento, estou falando do mundo, de como nós nos postamos, quer estejamos na igreja, quer estejamos lá na barraca da Praia do Futuro. A sua postura como servo de Deus. Porque no frigir aqui desta palavra, o mundo está relacionado com todo o coração que ainda não foi regenerado e habitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu sei que a igreja está entendendo muito bem isso. 1 de João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência é uma palavra mais erudita, né? Mas fala de um desejo forte, incontrolável, muitas vezes. De sorte, meus irmãos, que o mundo é uma fonte terrível também, que nós temos que lidar, e vejamos já no texto em questão, como Jesus lidou com essa realidade. Mas há uma terceira fonte, além da carne, da natureza humana, além do mundo, chama-se Satanás. Efésios 6:12 fala do reino das trevas como um reino muito organizado, principados, potestades, e o apóstolo Paulo disse: porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Muitas pessoas acham que estão lutando contra homens e mulheres, que o inimigo é a esposa, é o esposo, que o inimigo é um colega de trabalho, etc. E o inimigo não é homem nem mulher, não é carne nem sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso que Paulo também em Efésios ele fala que nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, porque há uma batalha sendo travada nos lugares celestiais, e a gente tem que estar em comunhão com o Senhor para entender isso. Então, meus amados irmãos, Satanás, esse é agente. Algumas pessoas não levam isso em conta, nem consideram, mas essa é uma grande verdade. E eu lembro-me agora de como algumas pessoas, elas vão a esta fonte, ou estão se abeberando desta fonte, e tiram
águas dali com muita tristeza, porque são águas cheias de amargor, de decepção, de desesperança, de desespero. Porque não lembrarmos agora de Isaías capítulo 12, versículo 3: mas vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Quantos têm bebido da água da salvação aqui? Mas vós com alegrias tirareis água das fontes. Isso apontava para cada fonte que seria aberta no nosso coração, quando ouvimos de Jesus: quem tem sede, vem a mim, beba. Rios de água viva flui do interior. Esta é uma palavra profética belíssima, que apontava para as fontes, milhões de fontes de salvação, que seriam abertas pelo fato de receberem o convite de Jesus. Glória a Deus. Quem já recebeu esse convite? Meus irmãos, isso aqui nos alegra. Mas, meus irmãos, além das suas fontes, a tentação também tem muitas faces. Pastor, hoje é culto de doutrina. Todo culto é doutrina, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero destacar 3 faces também da tentação, para nós compreendermos muito mais aquilo que Jesus estava nos ensinando nesse capítulo 4 de Mateus. A primeira face da tentação, a tentação material. A pessoa tem um desejo das coisas, e as pessoas anseiam por coisas, por conquistar coisas, muitas vezes relacionadas ao que é material, ao que é estrutural. É isso que as pessoas ambicionam e trabalham e se esforçam, e às vezes cedem até mesmo na questão dos princípios para adquirir estas coisas. Há uma outra tentação, e são as faces da tentação: a tentação pessoal, que é o desejo de poder, de proeminência, de conquistar, e cada vez mais conquistar. Quem consegue muito sempre quer mais ainda. Eu fico imaginando quem tem muito, como é que consegue dormir. Essas pessoas não conseguem dormir, porque quem tem muito pouco já não consegue pensando. Jesus disse e deixou muito claro: aonde está o teu tesouro, aí está teu coração. Tem irmão: pastor, eu estou muito preocupado com a minha poupança, porque vão roubar. Eu não sei se quando amanhecer o dinheiro ainda vai estar lá. Eu não sei o que é que eu faço. Gaste logo, que você vai ficar louco. A pessoa não tem mais. E quanto é que o irmão tem na poupança? Pastor, 12 mil reais. Imagina quem tem 12 milhões, como é que não está? Já morreu há muito tempo e não sabe. A tentação pessoal é uma realidade, meus irmãos, sabe? Mas ainda tem uma outra face, além da material pessoal, é a face da tentação sensual, que é o desejo lascivo por outra pessoa. E aqui vocês entendem muito bem, sabem muito bem tudo que eu estou falando, da realidade que nós estamos vivendo hoje, principalmente. Está tudo muito exposto na mídia, tudo é gravado. Nós estamos vivendo no reality show. Para onde você vai tem uma câmera, cada sinal que você para tem uma câmera, cada elevador que você entra tem uma câmera, em cada lugar que você vai na cidade, você está sendo filmado, não tem como você escapar disso. E essa questão da tentação sexual também é uma realidade. A violência, o feminicídio, a cada dia é uma coisa tão escancarada, tão terrível, tão maligna, como há sofrimento por todos os lugares, principalmente para as mulheres. Meus irmãos, é algo difícil. Então a gente tem que lutar com essa trinca de adversários tremendos: carne, o mundo e o diabo. Então vamos ao texto de Mateus. Quem está com a Bíblia aberta, capítulo 4, versículo de 1 a 11, nós vamos ver aqui como Jesus usa a arma poderosa da palavra para enfrentar a tentação. Quando o diabo chega, se apresenta e diz a palavra do Senhor: chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus. Oh, glória a Deus. Ele disse: o inimigo, está escrito. Meus irmãos, sabe o que Jesus diz naquela hora maravilhosa? Ele, porém, respondendo, diz: está escrito. Eu lembro-me de uma mensagem que preguei há alguns anos atrás, com essa temática: está escrito. É uma mensagem poderosa. O método de Jesus para enfrentar a tentação não é um método muito utilizado por todos nós, senão na sua totalidade, porque a Bíblia diz que ele jejuou.
A Bíblia diz que ele orou. A Bíblia diz que ele usou a palavra de Deus. E às vezes a gente quer brincar com a tentação. Mesmo você orando, jejuando, eu não lhe aconselho a fazer isso. Eu disse um amado irmão, disse: pastor, eu estou com um projeto de evangelizar na Praia do Futuro, todo domingo. Olhei assim para ele: você está preparado para ir lá? Com a graça de Deus eu vou enfrentar. Ele não aguentou nem a primeira manhã do domingo, já se desviou. Ele não estava preparado para encontrar as pessoas e do jeito que as pessoas estavam na praia. Lá mesmo, não deu meio-dia, ele já tinha tomado a primeira caipirinha. Ele estava certo que estava preparado. Meus irmãos, como dizia minha querida mãe, ninguém cutuca o diabo com vara curta, não. E meu pai dizia assim: nem com vara grande. É perigoso. É perigoso. Quando Jesus foi tentado no deserto, meus irmãos, igreja do Senhor, ele foi tentado no âmbito físico. Ele estava com fome, 40 dias. Jesus também foi tentado no aspecto moral, do orgulho, e ele foi tentado também no aspecto, ou no campo espiritual, no campo mesmo da adoração. Então eu quero compartilhar com a igreja nesta mensagem, até escrevi para que você possa estar mais atento, e os irmãos que depois assistem offline e gostam de anotar algumas coisas, quero compartilhar com a igreja, com a ajuda do Espírito Santo, sobre a tentação que o diabo lançou contra Jesus. Pretendo com os meus irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, avaliar as 3 propostas de tentação do diabo e observar com Jesus, como Jesus se preparou, enfrentou e como Jesus venceu a tentação. Na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso Jesus disse: vigiai e orai. Então vamos à primeira proposta aqui da tentação do diabo e do diabo aqui nesse âmbito físico. Veja na sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículos 3 e 4, diz assim: chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A primeira proposta do diabo: manda que estas pedras se transformem em pães. E aqui, irmãos, com a graça de Deus, o Senhor me fez perceber 4 atitudes preciosíssimas de Jesus para enfrentar essa tentação no âmbito físico. A primeira delas é que Jesus não aproveita os poderes do Pai para obter benefícios materiais próprios. Veja só, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus poderia ter feito isso, ele tinha poder para fazer isso. Mas ele não se aproveita dos poderes do Pai em benefício próprio. O verdadeiro cristão, meus irmãos, está mais interessado em ser fiel ao Senhor do que ser bem sucedido, do que dar ibope, do que fazer sucesso. Ai, do Wilson Tolstói dizia: é melhor ser santo do que ser feliz. Eu gosto dessa expressão do Tolstói. Diga assim comigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, é incrível como alguns líderes por aí afora utilizam os poderes do reino de Deus em benefício próprio. E como a igreja tem sofrido, e quantos escândalos, e quantas pessoas desistiram de igreja por causa desse tipo de expediente. Não se engane, por trás de tudo isso há um trabalho terrível de Satanás. Há uma segunda atitude de Jesus nesse primeiro ponto: transforma pedras em pães.
Jesus submete o desejo aqui. Ele estava com fome, mas ele submete o desejo à disciplina para lidar com a ambição. Oh, meus irmãos, igreja do Senhor, Jesus estava com fome, mas submete o seu desejo por alimento para não ceder à tentação do diabo. E por falar em tentação nesse contexto, eu me lembro do servo de Eliseu, de Geazi, ali de 2 Reis, capítulo 5, aquele moço, ele tinha uma compulsão por dinheiro, ele ambicionava as riquezas. Quando o profeta Elias, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, ordena que Naamã vá ao rio Jordão e deu 7 mergulhos para que ficasse limpo da sua lepra, efetivamente ele foi curado. E quando aquele homem foi curado, ele volta e disse: olha, por favor, eu quero abençoar ao profeta, eu queria lhe dar aqui algumas mudas de vestes festivais, alguns ciclos de ouro, de prata. E o profeta disse: não, você não precisa dar nada, não precisa pagar nada, isso é obra de Deus. E por fim, aquele homem, cheio da graça do Senhor, disse: permita que eu leve um pouco, pelo menos, de terra aqui de Israel, para que eu possa fazer um altar lá na minha terra e adorar esse Deus poderoso. Mas Geazi, quando viu aquele novo convertido, endinheirado, voltando para a sua casa, ele não aguentou. Ele deixou o profeta ali em casa, saiu furtivamente e alcançou a comitiva de Naamã e disse: não, eu trabalho com Eliseu e agora mesmo acaba de chegar um seminarista lá da montanha de Efraim. Estou parafraseando o texto. E o profeta vai precisar de um reforço, de uma dádiva. E aí Naamã ficou empolgado, disse: me dê uma veste, uma veste festival. Aquelas vestes, aquilo era tão caro como um paletó desse de luxo lá na Quinta Avenida em Nova York, sabe, irmão? Era uma coisa assim chique demais. Ele disse: não, eu vou lhe dar 2, me dê aqui um tanto de ouro, não leve 2. Ele trouxe 2 mulos carregados de coisa. Chegou, escondeu tudo, e quando entrou na presença de Eliseu: Geazi, você andava aonde? Você vê quantas mentiras ele já disse. Primeiro, que não tinha chegado ninguém na casa. E quando ele encontra com Eliseu, Eliseu disse: de onde você vem? Teu servo não foi a lugar nenhum. Aí disse: porventura o meu coração não foi contigo quando tu saiu atrás de Naamã? Ele disse: porque você cobiçou aquelas coisas, a lepra de Naamã agora vai te alcançar. Na verdade, Geazi, ele cobiça o símbolo de status do seu tempo. Nós estamos falando, meus irmãos, de algo muito sério, mas Jesus submete aqui a disciplina, o desejo, ele submete o desejo, a disciplina, para quê? Para poder vencer a ambição. Jesus, irmãos, na verdade, ele examina o nosso bolso, glória a Deus, mas também examina o nosso coração, examina até o gasofilaço também da sua casa. Há uma terceira atitude de Jesus quanto ao fato desta proposta do inimigo no âmbito físico: transforma essas pedras em pães. Veja outra atitude de Jesus, como ele reage. Jesus não utiliza os dons poderosos de Deus com finalidade torpe, que foi o caso de Geazi, foi o caso de Balaão, foi o caso de Simão, o mago, lá em Samaria. Pedro olhou para ele e disse: olha, Simão, você acha que a gente vai vender os dons do Espírito Santo por dinheiro? E eu fico triste, meus irmãos, quando a gente ouve, ainda hoje nos nossos dias, essas coisas acontecendo. Por isso o Espírito Santo fala ao meu coração que nós devemos estar buscando ao Senhor para resgatar o entusiasmo pela pregação, pela simples alegria de pregar a palavra do Senhor e cumprir o mandado do Mestre. Oh, glória a Deus! Já vi alguns pregadores que a gente, em algum tempo atrás, sou de pastores, que convidou alguns pregadores
famosos. Ele disse: pastor, o senhor deposita 50% agora, e daqui a 6 meses, quando eu chegar aí para pregar, antes de eu subir no púlpito, o senhor coloca na minha conta. E naquela época não tinha Pix, né? Eu acho que hoje está pior, porque qualquer coisa faz um Pix, né? Há uma quarta atitude de Jesus para enfrentar essa tentação aqui no âmbito físico. A atitude de Jesus dá ênfase à transformação interior. Não se expande com essa palavra aí da metanoia que fala sobre isso. E não a performance, sabe, meus irmãos? A vida é mais importante do que o trabalho. A igreja diga isso: a vida é mais importante do que o trabalho. Jesus fala isso no Sermão do Monte. A piedade é mais importante do que a atividade no serviço do Senhor. A vida com Deus é mais importante do que o próprio desempenho. De nada, meus irmãos, adianta, como alguns pensam, sermos ortodoxos de cabeça e hereges de conduta. Não sei porque o Espírito Santo traz isso à luz agora. Graças a Deus que o Senhor nos tem dado vitória aqui em Fortaleza. Mas a gente ouve tanto, meus irmãos, sobre esse evangelismo que tem aí, vamos dizer assim, performático, sabe? É muito show, é muita luz, é muita coisa, que não acaba produzindo mudança não, meus irmãos, a não ser crentes vazios, omissos, de uma espiritualidade muitas vezes medíocre, sabe? Segunda proposta de Jesus aqui, as suas atitudes para enfrentar a tentação de Satanás, agora no aspecto moral, aqui no contexto do orgulho pessoal. Veja que o que o inimigo faz: salta do pináculo do templo, que os teus anjos te sustentarão. Veja a palavra do versículo 6 e o 7. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca, veja só, nunca tropeces em alguma pedra. Versículo 7, disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui nesse texto eu apresento 3 atitudes de Jesus para enfrentar a tentação contra esse aspecto moral, o orgulho pessoal. Primeira, Jesus não utilizaria meios ou recursos espetaculares para promoção pessoal. E salta daqui do pináculo do templo, lança-se daqui abaixo, porque irmãos, a atitude de Satanás é sempre essa: lança-te abaixo. Eu estou falando com pessoas aqui no culto presencial e pessoas que estão longe. A atitude de Satanás é essa: lança-te abaixo, não tem mais sentido, só tem uma saída para ti: a morte, o suicídio. Deus vai te perdoar, Ele entende o teu sofrer, a tua vida não vale mais pena, não vale mais a pena. O negócio do diabo é esse: lança-te abaixo, vai para o fundo do poço, fica aí mesmo. E fica aquelas pessoas perdidas. Você encontra pessoas assim com o olhar perdido, como semana atrasada eu vi uma pessoa sentada num batente na chuva, olhando para o nada. É isso que a gente está vendo, é isso que Satanás faz: lança-te daqui abaixo. Mas sabe o que é que Deus faz? É o contrário, é o que Cristo veio fazer e nos manda fazer: levanta-te, levanta-te e anda. Oh, glória a Deus. A igreja levante a mão e agradeça a Deus, porque enquanto o diabo manda lançar-se abaixo, Jesus disse: se levante. Eu quero dizer para você que me ouve: levante a sua cabeça, levante o seu ânimo, tome coragem, saiba, você não está só nessa peleja, o Senhor está com você. A igreja levanta a mão e diz amém para Jesus, porque esta é uma palavra do Espírito Santo. Ele disse: lança-te daqui abaixo. Jesus não utilizaria, irmãos, esses recursos espetaculares não, para promoção pessoal. Olha só que o diabo, ele vai distorcer a palavra de Deus, irmão, porque às vezes tem pessoas que distorcem a palavra de Deus para servir a sua tentação. O diabo disse assim: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, olha só, que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos. Porque o capeta tem isso, ele troca os pés pelas mãos. Está escrito no Salmo que o Senhor toma pela mão para que não tropece em nenhuma.
Mas ele disse que toma o Martião pela mão, ele está trocando o pé pela mão. E Jesus disse: Satanás, como tem pessoas que pegam a palavra de Deus, pastor, mas o senhor sabe que está escrito que Abraão tinha 2 mulheres, por que eu não posso ter? Diga para quem está ao seu lado: isso é Satanás. É porque na Bíblia está escrito que a Davi e Jonatas tinham uma afinidade muito grande. Satanás. Aí as pessoas querem usar a palavra de Deus para justificar a sua queda, o seu fracasso e a sua tentação. A igreja diga assim: misericórdia. Jesus, esse eu não vou dar espetáculo, lança-te daqui abaixo. Jesus podia se lançar, saia voando, numa boa, sem asa delta. Diga comigo: Jesus não precisa, mas vamos dizer mais forte, irmãos? 1, 2, 3. Jesus não precisa dar show nem espetáculo. Ele faz unicamente o que importa, a vontade do Pai. Eu digo para você, meu irmão, faça a vontade do Pai única e exclusivamente. É uma pena, meus irmãos, a gente vê muitas pessoas aí, principalmente os profissionais da religião, que não têm compromisso de fidelidade com a palavra do Senhor, estão corrompidos moralmente, doutrinariamente, e continuam pastoreando e pregando a palavra de Deus. Isso é difícil de dizer nesse tipo de mensagem, mas é preciso dizer: são os ídolos caricaturados do nosso tempo. Mas há uma segunda atitude de Jesus nessa questão moral que envolve o orgulho pessoal. Jesus não cedeu à tentação em busca do poder. A igreja pode dizer comigo: Jesus não cedeu à tentação em busca do poder. Agora que eu me lembrei do relógio, eu não sei por que essa mensagem está demorando. Isso não é uma tentação não, é a mensagem mesmo. Jesus não cedeu à tentação em busca do poder. Jesus não usaria, meus irmãos, meios ilícitos para promoção pessoal, como tem gente usando nos dias de hoje. Deus está me mostrando, irmão, eu estou vendo um varão todo de branco, quase uns 2 metros de altura, está ali pertinho ali do irmão Saulo. Você está vendo aí, irmão Saulo? Estou não, meu irmão. Pois, irmãos, ele é quase da altura daquela porta, cabelo louro. Essas alturas tem irmão já caindo, outros dando glória a Deus, gente falando língua estranha. Irmãos, diga assim comigo: misericórdia. Eu conheço um amado, querido companheiro, pastor Tom Zé, quando eu estou no culto ministrando a palavra, que a igreja não reage, que não tem aquele barulhão de glória e de poder. Primeira coisa que eu faço, eu sapeco 2 profecias e depois 3 revelações, aí o fogo pega. A igreja diga assim: Jesus não cedeu à tentação na busca do poder. Não precisa nada disso não, só precisa estar em comunhão com Deus. Ele age na hora que quer, Ele revela na hora que quer, Ele fala na hora que quer, Ele tem profecia na hora que quer. É ou não é verdade, meus irmãos? Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus mais bonito, meus irmãos. Ele faz isso. Mas tem gente que quer dar ibope. Eu sou o profeta de Deus, eu sou profeta de Deus, eu sou homem de Deus. Quem é não precisa dizer nada, que a profecia não é sua, a profecia é de Deus, o poder é de Deus. Oh, glória a Deus. Há uma terceira atitude, meus irmãos, que Jesus nos ensina nessa questão do âmbito ou do aspecto moral, né, do orgulho pessoal. Jesus reconhece e obedece somente ao verdadeiro guia, que é a palavra de Deus. Vamos dizer todos juntos? Jesus reconhece e obedece ao verdadeiro guia, a palavra de Deus. Jesus não vai perverter o ensino da sua palavra. Ele não iria alimentar o rebanho, irmãos,
e nós não devemos fazer isso. É uma tentação em muitos lugares alimentar o rebanho de Deus com o refúgio de ideias humanas, filosóficas e tantas outras coisas, sabe? Os enlatados que tem por aí. Há uma terceira e última proposta, aqui me encaminho para o final da mensagem. Nós vamos terminar cantando o hino 75. É um desafio cantar esse hino da harpa cristã. Terceira proposta da tentação do diabo contra Jesus vem agora no campo espiritual, meus irmãos, da adoração. Ele diz assim, o inimigo: todos os reinos te darei, se prostrado me adorares. Veja os versículos 8, 9 e 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Levante a sua mão comigo e diga com fé e com coragem, debaixo do sangue de Jesus, diga assim: vai-te, Satanás. Quero apresentar agora também 3 atitudes, ou 4 atitudes, rapidamente, meus irmãos, sem comentar agora, para enfrentarmos a tentação, assim como Jesus enfrentou, nesse campo espiritual, no campo da adoração. Primeiro delas, Jesus não faz alianças ilícitas e proibidas. Vamos dizer todos juntos: Jesus não faz alianças ilícitas e proibidas. Irmãos, a glória, Satanás diz: olha, eu te dou a glória deste mundo todo, se você me adorar. Meus irmãos, quantos ídolos estão ao nosso redor, e às vezes você presta culto a isto, se prostra diante disso. Isso é muito próprio da nossa natureza. A carne está lá, o mundo está lá, o diabo está lá. São muitas as faces da tentação, no campo material, pessoal, sensual. Tudo isso está ali, conspira contra nós. Mas, irmãos, a glória deste mundo, ela se transforma em lixo, se nós tivermos que fazer alianças ilícitas e impuras. Não vale a pena. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas o Senhor acrescenta. Irmãos, a liderança, ela nunca é neutra. Ou ela é uma bênção, ou ela é uma maldição. Essa frase não é minha, essa frase é do pastor Hernando Dias Lopes. A liderança nunca é neutra, porque nesse contexto, isso está muito ligado à liderança. Spurgeon, ele dizia que o maior instrumento de Satanás dentro da igreja é um ministro infiel. Já Moody, o maior problema da obra de Deus, ele dizia, são os obreiros. Há uma segunda, imagine se fôssemos comentar, a nossa hora já passa. Eu quero convidar a igreja para se colocar em pé nesse instante. Há uma segunda atitude de Jesus, quando o diabo o confronta quanto à adoração. No campo espiritual, eu te darei todas as coisas deste mundo, todos os reinos deste mundo, se prostrado aos meus pés me adorares. Diga assim comigo: Jesus não sacrifica razões espirituais por conveniências sociais, eclesiásticas, políticas e etc, meus irmãos. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Nenhuma proposta de riqueza, de grandeza, de poder poderá substituir, meus irmãos, a fonte de adoração, que é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus. A terceira atitude neste campo da adoração: Jesus não faz concessões éticas para desfrutar dos reinos deste mundo. Talvez muitos cristãos estejam fazendo. Não estou falando de ética, eu estou falando do conjunto de valores que orientam o nosso comportamento. É isso que significa ética, no sentido bem simples da palavra. Mas, meus irmãos, fazer concessões nesta área
para desfrutar do que os reinos deste mundo. Quantas pessoas têm feito essas concessões? E meus irmãos, e as consequências são terríveis. Lares destruídos, pessoas sem reputação, perdidas, desesperadas. É muita luta, muita luta. Comportamentos que ferem os princípios da palavra de Deus. Isso não pode ser negociado pela nossa consciência. Quantos estão recebendo esta palavra de Deus, meus irmãos? E a quarta atitude de Jesus, quando o diabo o tenta a se dobrar, a se ajoelhar. Porque, meus irmãos, você acha que é difícil se ajoelhar aos pés de Satanás? É não. Porque os reinos desse mundo são tentadores. As luzes deste mundo, elas nos encandeiam. As tentações são muito sutis. Quando você olha, você está curvado diante disso. Você é capaz de passar o dia todo maratonando numa série da Netflix ou de alguma coisa dessa, todinha completamente desconectado do Senhor, aos pés do inimigo. Quando termina aquela série, você está mais morto do que vivo. Os irmãos estão em casa que não teve nenhum glória, graças a Deus, mas tem um misericórdia agora. Diga misericórdia. Quarta atitude de Jesus. Jesus não se vende a um projeto iníquo. A igreja pode dizer comigo: Jesus não se vende a um projeto iníquo. E aqui está uma coisa que eu preciso dizer: o perigo da gente fazer a obra de Deus sem andar com Deus. Então Jesus disse: vai-te, Satanás. A igreja repita comigo este versículo de número 10, 4 e 10 de Tiago. Todos juntos, 1, 2, 3. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Cristo foi tentado no âmbito físico da fome, Cristo foi tentado no aspecto moral e pessoal, no campo espiritual, da adoração, meus irmãos. Ele foi tentado durante toda a sua vida, mas a palavra do Senhor diz lá em Hebreu que em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tentado no Getsemane, tentado na cruz, tentado lá na cruz do Calvário. Foi o Filho de Deus, desce da cruz. Nunca desça da cruz quando o diabo lhe atanazar. Desce da cruz, é só um pouquinho. Se desvie, depois você vai disciplinado e depois você volta para a comunhão. Não desça da cruz. Quantos já estão crucificados com Cristo? Oh, glória a Deus. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Foi assim que Paulo pintou o Calvário. Há uma cruz para o mundo e há uma cruz para o eu. Às vezes o crente sacrifica o mundo. Ele não vai mais ao baile, ele deixou as cartas, ele deixou uma série de coisas lá no mundo, mas não crucificou o eu. Ele deixou a prostituição, mas não crucificou o eu. Continua ignorante, continua soberbo, continua falador, linguarudo, ignorante. Coloca uma cruz para o teu eu. Não falo dos pecados do eu, estou falando do egoísmo, do orgulho, exibicionismo, toda prepotência e arrogância. Meus irmãos, precisamos terminar a mensagem. Você é filho de Deus? Levante a mão comigo. Você é filho de Deus? É filha de Deus? Então resista. Diga para quem está ao seu lado: resista. Eu acho que essa pessoa não deu um sorriso não. Mas agora diga outra palavra que essa pessoa possa dar um sorriso e dizer assim: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora dá um sorriso. Meus irmãos, eu quero orar. Enquanto nós vamos cantar, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que está uma bênção nas mãos do Senhor, mas está enfrentando uma tentação muito forte, e ela tem sido persistente, ela tem acossado você de um lado do outro, você não está sabendo como lidar com essa instrumentalidade. Jesus está aqui para te dar plena vitória hoje. Você está enfermo, está doente,
Você quer se reconciliar? Pela manhã Jesus salvou aqui. Pessoas se reconciliando, em busca de restauração. Se esse é o seu caso, saia rapidamente do seu lugar. Antes faça comigo esta oração. Feche os seus olhos, repita após mim, com muita alegria, dizendo após as minhas palavras: ó Senhor meu Deus, faz-me, Senhor, ser forte e capaz para enfrentar os momentos de tentação em meu viver. Ajuda-me, Senhor, com fortaleza e segurança que vem de Ti somente. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém, graças a Deus. Enquanto a gente canta, você sai do seu lugar. Esse hino tem uma estrofe linda que diz: tentado não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. É lindo esse hino. Vamos cantar, irmãos, eu com alegria. Tentado não cedas, ceder é pecar. Pode vir, sai. Aqui é o melhor lugar para onde você deveria estar. Aleluia. Coragem, ó crente, domina o teu mar. Deus pode livrar-te de queda fatal. Olha aí, Jesus, você tem a palma da vitória. Vitória, minha alma, e também doce calma, pelo sangue da cruz. Olha aí. Evita o pecado, procura agradar a Deus, Deus aqui no corpo exaltar. Não manche teus lábios, Não manche os teus lábios. oh, e por a voz defende tua alma do vício atroz, do atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma, pelo sangue da cruz. Ser manso, manso e benigno, qual porto até. Saia do seu lugar. Jesus tem negócio contigo hoje. Firma tua fé. Hoje. Deus é teu dia. Deus é teu ser. Te espera. Aleluia. Tu podes vencer. Os vencedores, levante suas mãos. Jesus tens A palma da vitória. Vitória, minha alma, e também doce calma, pelo sangue da cruz. aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos estender as nossas mãos, meus irmãos. O Senhor está aqui para abençoar, para curar, para restaurar, para nos dar vitórias. Não tem nenhum homem e uma mulher aqui, neste culto presencial, nem no culto online, que seja forte o suficiente ou páreo para enfrentar Satanás. O diabo não tem medo da ovelha, ele tem medo é do pastor. Por isso que o pastor
eu estou falando do pastor dos pastores. Ele cuida do seu rebanho. E o inimigo chega, ele olha. Os inimigos do rebanho é o urso, falando do rebanho físico, é o chacal, é o lobo. Ele olha, se ele não vê as ovelhas protegidas, cercadas com os olhos do pastor, ele ataca. Por isso que nós não podemos perder o pastor de vista. Oh, glória a Deus. Aleluia. O Senhor é quem te fortalece. A igreja, levante sua mão. Tem muita gente sendo abençoada neste momento, irmãos. Tem muitos irmãos fragilizados pelas tentações. Mas hoje você vai sair daqui hoje restaurado, fortalecido, renovado, encorajado para continuar vencendo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Muitas vezes a gente entra, irmão, porque não está orando. Mas o Senhor é poderoso para nos dar graça, para vivermos a vida verdadeira de oração. Pai de amor e de verdade, muito obrigado, Senhor, por este culto. Extrapolamos o horário, mas, Senhor, a nossa alegria é grande, por reconhecer que a Tua presença aqui é real. A Tua palavra, Senhor, nos instrui, nos ensina. O próprio Jesus de Nazaré enfrentou tentações tão difíceis no dia a dia, quando, Senhor, soluções fáceis podiam ter sido tomadas, mas por causa do plano da redenção, que Ele não podia quebrar, Ele não pôde agir. O Senhor nunca negociou os princípios do reino e da palavra, nem da sua missão. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a vencer a nós mesmos, a vencer a carne, a vencer o diabo, a vencer o mundo. Pai, em nome de Jesus, restaura agora os que estavam caídos e se levantaram. Perdoa, Senhor, porque o Senhor é aquele que perdoa. Nós temos um advogado junto ao Pai, que é a propiciação pelos nossos pecados. E se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pai, derrama um bálsamo de purificação, de santidade nos corações. Restaura, renova, cura, liberta, salva pelo Teu poder, Pai. Ó Senhor, muito obrigado por mais um culto, pela Tua presença, pela igreja reunida, pela reunião solene de amor e de adoração a Ti. Dai-nos, Senhor, uma semana abençoada. Guarda-nos, Senhor, conduz-nos, ó Deus, em segurança, por onde quer que formos, cada irmão, cada irmã, no seu trabalho, na sua lida diária, profissional, familiar. Senhor da glória, nós reconhecemos nossa total e inteira dependência de Ti e do Teu Espírito Santo, Pai. É a minha oração que por fé eu faço, e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações, o poder do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus aqui reunido. A igreja do Senhor confirma com o maior amém que puder. Amém. Abrace 2 ou 3 pessoas que estão ao seu lado e diga assim: a vitória é nossa no nome de Jesus. A vitória é nossa no nome de Jesus. Deus os abençoe, meus irmãos. Uma feliz semana de trabalho. Terça-feira à noite, nosso próximo encontro no culto de doutrina. Quem ainda não fez a inscrição para o seminário de casais, hoje é o último dia. Aproveite, é o último dia. Estamos encerrando as inscrições.